Pensa só nessa situação. De um lado, a gente tem essa capacidade quase mágica da inteligência artificial de criar imagens, músicas, textos, parece que do nada. E do outro? Bom, do outro lado estão os direitos dos artistas, dos criadores de carne e osso. É exatamente no meio desse confronto que a gente vai mergulhar, porque essa é uma das maiores batalhas legais e culturais do nosso tempo. Para a gente entender essa briga direitinho, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente olha como a IA criativa funciona. Depois, vamos ouvir os argumentos dos artistas e, claro, a defesa das empresas de tecnologia. Aí a gente vê como isso está pegando fogo nos tribunais pelo mundo e, por fim, o que tudo isso significa para o futuro. Então, vamos começar pelo começo. Como é que essas ferramentas de IA, que são incríveis, realmente funcionam? Por que o jeito que elas aprendem acabou gerando um dos maiores debates jurídicos da nossa geração? O coração de toda essa discussão está nesse processo aí, a mineração de textos e dados. Pensa nisso como se a IA fosse uma aluna super dedicada. Ela lê, vê e ouve bilhões de coisas da internet. Livros, obras de arte, artigos, músicas, para aprender os padrões, os estilos, as estruturas. É esse estudo em massa que dá a ela a capacidade de criar coisas novas. E é aqui que o bicho pega. E se essa biblioteca gigantesca que a IA está usando for, na verdade, composta por obras que têm dono, que são protegidas por direitos autorais? Pois é, esse é o ponto central do conflito. A matéria-prima que deixa a máquina inteligente pertence a criadores que, na maioria das vezes, nunca foram consultados e muito menos pagos por esse uso. Agora, vamos virar a mesa e olhar pela perspectiva de quem cria. Para eles, isso não é aprendizado, não. Isso é uma violação bem clara dos direitos fundamentais deles. Essa fala do Frejá resume muito bem o sentimento de uma classe inteira. Eles veem o trabalho de uma vida inteira sendo usado para alimentar uma tecnologia que não só imita o que eles fazem, mas que pode, no limite, tirar o sustento deles, substituindo-os no mercado. As acusações são bem diretas e se conectam. Primeiro, eles chamam de uso parasitário, porque vamos ser sinceros, a IA não cria do vácuo. Ela depende 100% do que os humanos já fizeram. Isso leva direto para a concorrência desleal. Imagina só, você é um artista e tem que competir com uma máquina que foi treinada com o seu próprio trabalho, sem que você ganhasse um centavo por isso. E por fim, o ponto jurídico. Uma IA é uma ferramenta, super sofisticada, mas ainda uma ferramenta. Ela não pode ser considerada uma autora com direitos legais. E não estamos falando de pouco dinheiro, não. O impacto econômico é gigantesco. Essa é a perda estimada só para os criadores de música e audiovisual aqui no Brasil nos próximos 5 anos por causa da IA. 116 bilhões de reais. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do desequilíbrio. De um lado, uma projeção de perdas bilionárias para os criadores humanos. Do outro, um mercado de música de IA que deve lucrar mais que o dobro disso. Fica claro que a riqueza parece estar, de fato, mudando de mãos. Certo. Agora vamos ouvir o outro lado. O que as empresas de tecnologia dizem sobre isso? A defesa delas é que esse processo todo não é roubo. É uma nova forma de aprendizado e é essencial para a inovação continuar acontecendo. A principal analogia que eles usam é bem poderosa. Treinar uma IA é como ensinar um aluno. Um artista humano, por exemplo, estuda milhares de obras de outros artistas para se inspirar, aprender técnicas e desenvolver um estilo próprio. A IA, segundo eles, faz a mesma coisa. Ela analisa um monte de dados para então gerar algo novo. A grande dúvida, claro, é se a escala e o jeito desse aprendizado da máquina são realmente comparáveis ao humano. A base da defesa legal deles, principalmente lá nos Estados Unidos, é um conceito chamado Fair Use, ou uso justo. É uma brecha na lei que permite usar material protegido sem pedir permissão, desde que seja para um propósito transformativo, ou seja, se você cria algo novo e não só copia o original. As empresas de IA argumentam que treinar seus modelos é exatamente isso, um uso que transforma os dados e que impulsiona a tecnologia. Bom, mas isso não é só uma conversa teórica, né? Essa briga já foi parar nos tribunais do mundo todo. Vamos dar uma olhada em como isso está criando jurisprudência e definindo o futuro. E a coisa já esquentou de verdade. Dá uma olhada, não é um setor isolado reclamando. O jornalismo com o The New York Times processando a OpenAI, a fotografia com a Getty Image, a literatura, a música com as maiores gravadoras do mundo, todos eles estão indo para cima, desafiando legalmente esse método de treinamento e colocando à prova essa defesa do uso justo. E aqui no Brasil? Bom, enquanto lá fora o debate gira em torno do fair use, aqui a nossa realidade legal é outra. A nossa Lei de Direitos Autorais, que é de 1998, é bem mais rígida. Ela não tem essa seção tão ampla, o que cria um obstáculo, vamos dizer, bem maior para as empresas de tecnologia que operam por aqui. Pela nossa lei, o problema para as IAs é triplo.
Olha só. Primeiro, o simples ato de copiar o material para mineração já pode ser considerado uma reprodução, que precisa de autorização. Segundo, o que eles chamam de tokenização, que é quebrar a obra em pedacinhos de dados para a IA analisar, pode ser vista como uma segunda cópia ilegal. E para fechar, o ato de incorporar esses dados na base da IA, uma terceira violação. Ou seja, pela lei atual, cada etapa do processo precisaria de um ok do autor. Então, com os criadores de um lado e os gigantes da tecnologia do outro, nesse impasse legal, como é que a gente sai disso? Bom, agora os políticos e legisladores estão entrando em campo para tentar escrever as regras desse novo jogo. Para tentar resolver esse nó, algumas soluções já estão na mesa. Uma delas é a transparência, obrigar as empresas a dizerem o que usaram para treinar suas IAs. Outra é dar o controle na mão do criador, com sistemas onde ele pode autorizar ou proibir o uso de suas obras. E, finalmente, uma ideia de compensação financeira, talvez com fundos coletivos, tipo o ECAD da música, que cobrariam uma taxa das plataformas de IA para remunerar os artistas. No fim das contas, a resposta que a gente der para tudo isso vai redefinir não só o valor da criatividade humana, mas a própria ideia do que é propriedade intelectual para as próximas gerações. A questão fica no ar. Quem vai ser o dono da ideia, o ser humano ou o algoritmo?